Gosto de manter essa tradição viva. E todo verão, quando meus filhos saem da escola, fazemos uma viagem para algum lugar. Normalmente não dirigimos por mais de 8 horas e, mais frequentemente do que não, ficamos em uma das cidades litorâneas, já que moramos na costa leste. No ano específico, meus filhos tinham 7 e 8 anos, e meu marido e eu achamos que eles já eram maduros o suficiente para viajar durante a noite. Dessa forma, poderíamos chegar ao nosso destino de manhã cedo e não perder um dia inteiro dirigindo. Começamos a viagem de 8 horas para Myrtle Beach, na Carolina do Sul, por volta das 11 da noite. Depois de parar para ir ao banheiro e abastecer, planejamos chegar ao nosso destino por volta das 7 da manhã. O plano era, quando chegássemos, tirar uma soneca de 1 ou 2 horas e depois passar o resto do dia na praia. No entanto, quase não conseguimos chegar a Myrtle Beach. Em algum momento durante a noite começou a chover muito. Estava chovendo tão forte que era quase como dirigir em uma tempestade de neve. Literalmente não era possível enxergar 2 metros à frente do carro, sem mencionar que estava totalmente escuro na estrada. Juntando esses 2 fatores, tínhamos uma viagem muito perigosa. Também comecei a notar que meu marido estava meio desviando de um lado para o outro. Felizmente as meninas estavam dormindo, porque eu não gostaria que elas me vissem daquele jeito. Eu estava nervosa durante essa parte da viagem. Depois de discutir um pouco em silêncio, finalmente consegui convencer meu marido a parar e esperar a chuva passar. Eu conseguia perceber que ele estava irritado porque queria chegar logo e detestava quando estava atrasado. Mas a segurança da família é mais importante do que ele percebeu. Eventualmente, enquanto estávamos estacionados, sugeri que trocássemos de lugar. Eu disse a ele que enquanto chovia ele poderia fechar os olhos e tirar um cochilo por um tempo. Disse a ele que, se a chuva parasse, eu dirigiria até a próxima área de descanso e então poderíamos trocar de novo. Ele concordou e em questão de segundos já estava roncando. Coloquei meus fones de ouvido e comecei a ouvir um audiobook enquanto esperava a chuva passar. Às vezes, levantava a cabeça para olhar ao redor e ver se a chuva havia diminuído, mas parecia que nunca parava. Enquanto estava sentada ali, percebi uma luz no retrovisor interno. Eram aquelas luzes de halogênio super brilhantes, e pareciam ainda mais brilhantes ao refletir na chuva no vidro traseiro molhado. Eu sabia que não era um policial, porque não vi nenhuma luz piscando. Certifiquei-me de que as portas estivessem trancadas, apenas por precaução, e continuei ouvindo meu livro. Honestamente, não pensei nada daquele veículo com as luzes brilhantes que agora estava estacionado atrás de nós. Apenas supus que quem quer que fosse essa pessoa estava fazendo a mesma coisa que estávamos fazendo. Cerca de 10 minutos depois, as luzes se apagaram atrás de mim, chamando minha atenção. Olhei para o retrovisor interno e pude ver que o veículo ainda estava lá, porque minhas luzes de alerta vermelhas ainda iluminavam parte da área atrás do nosso veículo. Tentei ver se conseguia distinguir algum detalhe do motorista, mas a chuva ainda estava caindo muito forte. Enquanto olhava, notei que a porta do veículo se abriu rapidamente. Meu coração começou a acelerar ao pensar no que faria se alguém se aproximasse da porta. Então, meu pior medo estava se tornando realidade. Uma pessoa grande parecia ter saído do lado do motorista do veículo. Continuei olhando pelo retrovisor e, conforme a pessoa começava a se aproximar do nosso veículo, liguei o carro apenas por precaução. Enquanto o carro ligava, o homem agora estava ao lado da minha janela. Ele bateu levemente na janela e fez um gesto para que eu abaixasse o vidro. Eu o abri um pouco e perguntei se podia ajudá-lo. E nessa voz grave ele disse: "Oh, sim, meu carro quebrou. Eu só preciso de uma carona até o posto de gasolina. Você acha que pode me ajudar?" Eu disse a ele que ligaria para a polícia e que eles poderiam ajudá-lo. Apontei para o banco de trás e disse ao homem que minhas filhas estavam lá atrás e não havia espaço, e que eu sentia muito. O homem se abaixou e olhou para dentro do veículo. Ele olhou para o banco de trás e viu minhas 2 filhas dormindo e com a mesma voz disse: "Ah, você tem crianças, não tem problema, senhora. Tenha uma boa noite." E então ele voltou para o veículo dele e, juro por Deus, ele simplesmente foi embora. O carro dele não estava quebrado e por algum motivo ele mentiu para mim para ganhar acesso ao meu veículo. Eu fiquei enjoada só de pensar no motivo que ele poderia ter para querer entrar no meu carro. Sacudi meu marido imediatamente e contei a ele o que tinha acontecido, e então decidimos chamar a polícia. Eu realmente não sabia o que dizer, além de que era um encontro muito estranho. Eu disse a eles que era um caminhão preto, e isso era tudo que eu podia dizer na chuva. Os policiais meio que não deram muita atenção ao que eu disse,
já que eu realmente não tinha evidências e tecnicamente o cara não fez nada de errado. Acho que estava apenas preocupada que, seja lá qual fossem as intenções desse homem, alguém mais pudesse ser vítima do jogo dele. Amo a praia e gostaria de poder ir mais vezes. No ano passado foi a primeira vez em anos que consegui fazer uma viagem com minha família para uma pequena cidade em Cape Cod. Isso foi exatamente o que eu precisava naquele momento da minha vida. Estava me sentindo deprimido. Não sei se era por causa do estado do mundo ou pelo fato de estar solteiro há uns 5 anos naquele ponto, mas seja qual fosse o motivo, eu só precisava de um pouco de liberdade e tranquilidade. A família da esposa do meu irmão tinha uma casa bem na beira do oceano, e esse lugar era incrível. Era tranquilo e pacífico. Todas as casas na rua onde eles moravam tinham sua própria praia particular, então você poderia ir à praia onde quisesse. Eu acordava às 6 da manhã e tomava meu café na praia, e depois do jantar, ia até a praia e ficava olhando para a lua e as estrelas refletindo no oceano. Essa era minha rotina praticamente todos os dias daquelas férias. Uma noite, fui à praia um pouco depois das 11 da noite. Armei minha cadeira e apenas ouvia as ondas quebrando. Eu ficava virando para trás porque achava que ouvia um som de algo se mexendo. Meu primeiro pensamento foi que algum tipo de animal estava cavando na areia em busca de comida. Lembro-me de uma vez visitando essa casa e vi algumas raposas algumas vezes que viviam em algum lugar perto dali. Então estava pensando talvez fosse uma raposa. Eu continuava semicerrando os olhos na escuridão, mas não via nada. Ficou claro para mim que fosse lá o que eu estivesse ouvindo, não era nada com que me preocupar. A noite continuou e de tempos em tempos eu ouvia o barulho novamente, e toda vez que virava para trás não via nada. Um pouco antes da 1 da manhã, tive que voltar para dentro por um momento para pegar uma bebida e usar o banheiro, já que planejava ficar lá fora para tomar a última cerveja. Quando voltei para minha cadeira do lado de fora, senti como se a cadeira tivesse se movido um pouco, mas não consegui ter certeza. Sentei de qualquer forma e tentei me concentrar na beleza da natureza em si, a lua e o oceano, mas algo continuava me incomodando. Não sou alguém que cede às minhas emoções ou algo assim, mas eu estava me sentindo meio estranho por algum motivo. Fiquei do lado de fora provavelmente por mais uns 15 minutos, e durante esse tempo ouvi aquele ruído estranho pelo menos mais 2 vezes. Decidi que já era o suficiente e que ia entrar e tentar dormir. Peguei minha cadeira e comecei a caminhar em direção à casa. Quando estava a uns 4 metros da porta de trás, notei que havia pegadas na areia, e elas iam de uma espécie de monte de dunas de areia até a casa. Eu sabia com certeza que essas pegadas não eram minhas nem de ninguém da minha família. As pegadas paravam perto da casa e pareciam ter virado e corrido de volta para a praia. Minha mente começou a correr solta. Comecei a pensar nos sons estranhos que ouvi naquela noite. Não conseguia me livrar da ideia de que o que eu tinha ouvido poderia ser uma pessoa. E então tive o pensamento louco de que quando entrei para pegar uma bebida, foi quando a pessoa chegou à casa e deve ter me notado voltando. Então virou de volta. Me assustei e agora não conseguia relaxar de verdade. Estava paranoico que a pessoa estava do lado de fora da casa e eu não sabia o que fazer. Não queria acordar ninguém, porque pelo que eu sabia, eu estava ficando louco e ninguém estava lá fora. Chequei 3 vezes que todas as fechaduras estavam trancadas e fiquei sentado na sala assistindo Disney a noite toda. Comecei a maratonar os filmes da Marvel apenas para tirar da cabeça a paranoia de alguém do lado de fora da casa. Em algum momento acabei adormecendo e acordei um tempo depois por causa da televisão. Desliguei a TV, me sentindo muito melhor do que me sentira pouco tempo antes. Estava deitado no sofá agora, em completo silêncio. Estava prestes a voltar a dormir quando achei ter ouvido algo. Escutei por um segundo e achei que podia ouvir o som de uma maçaneta. Peguei meu celular e iluminei a porta com a lanterna. A maçaneta estava se mexendo de um lado para o outro, e isso era inegável. Caminhei silenciosamente até a porta e olhei pelo olho mágico. Era um homem e ele estava usando algo na cabeça, talvez um capuz, e estava parado lá tentando girar a maçaneta. O mais assustador disso é que ele parecia estar olhando diretamente para o olho mágico. Obviamente, ele não tinha ideia de que eu estava olhando para ele, e no entanto, era como se ele estivesse fazendo contato visual direto comigo. Corri silenciosamente de volta para o sofá e decidi ligar para a polícia. Enquanto procurava o telefone nos almofadões do sofá, olhei para trás e a maçaneta já não estava mais se mexendo.
Antes que pudesse sentir qualquer conforto, isso foi instantaneamente arrancado quando olhei para a janela. E agora o que era claramente um homem estava olhando pela janela com as mãos em concha. Eu podia sentir meu corpo tremendo. O homem só esteve ali por um segundo, e então se afastou. Liguei para a polícia e contei o que aconteceu e então acordei imediatamente minha família. Eu contei tudo para os policiais e lembro-me de que eles ficaram na área por alguns dias seguintes, até que finalmente saíram. Pelo que entendi, eles nunca conseguiram pegar esse cara. Algumas pessoas neste mundo são apenas loucas, eu acho, e fazem coisas por fazer. Não conhecíamos esse cara e ele não tinha motivo para invadir nossa casa, mas ainda assim tentou. Nunca mais voltei a essa praia depois do pôr do sol nessa viagem. E daqui para frente não tenho desejo de visitar essa praia após o anoitecer. Essa é uma história realmente estranha que aconteceu alguns anos atrás. Não é a coisa mais assustadora do mundo, mas devido à sua natureza estranha, definitivamente foi inquietante, para dizer o mínimo. Acabei indo de férias com um amigo meu. Bem, usei a palavra férias de forma ampla. Quando penso em férias, penso talvez em caminhadas e acampamentos. E sei que a maioria das pessoas normalmente pensa em praias ou piscinas. Fui com meu amigo Colin, que era um dos meus amigos mais recentes. Na verdade, é engraçado como nos tornamos amigos. Eu o odiava no começo. Nós trabalhávamos no mesmo lugar e ambos gostávamos da mesma garota. Ambos flertávamos com ela constantemente e ela nos mantinha na corda bamba. Eu falava muito dele pelas costas e ele falava muito de mim pelas minhas costas. Bem, a piada estava em nós, porque ela acabou nos deixando para ficar com outro cara. Mas por causa disso, ele e eu começamos a conversar um dia e acabamos descobrindo que tínhamos muito em comum. Não demorou muito para Colin e eu começarmos a sair o tempo todo. Quando digo que tínhamos os mesmos interesses exatos, quero dizer exatamente os mesmos. Nós até gostávamos do Tennessee Titans, mesmo morando na Pensilvânia. Um dia ele e eu começamos a conversar sobre fazer uma viagem para as montanhas e apenas caminhar, nos afastar por um tempo e tirar férias da realidade. Encontramos um ótimo lugar para fazer trilhas e havia uma cidade próxima onde ficamos. Colin fez muitas pesquisas e encontrou algumas trilhas incríveis. Um dia, começamos uma longa caminhada que levaria a maior parte do dia para ser concluída. Cerca de 1 hora depois, ouvimos algo. Viramos e um homem muito estranho e baixo estava nos ultrapassando a passos largos. Seus braços estavam em pleno balanço e ele passou por nós. Ele estava usando uma camisa que era como um material de corta-vento. Então ele fazia um barulho super alto enquanto passava por nós. Nós dois rimos porque isso parecia realmente absurdo. A única maneira que posso descrever esse cara é que ele me lembrava um personagem de desenho animado ou algo assim. Mas algumas horas se passaram e eu esqueci completamente o cara enquanto continuávamos a caminhar. Colin de repente deu um grito de susto, o que me assustou. Então perguntei o que estava errado. Ele não disse nada, apenas apontou para alguns arbustos densos que cercavam essa parte do caminho. Lá estava a camisa do homem do corta-vento. Eu admito que ri quando vi. Em minha mente eu estava pensando, que diabos esse cara está fazendo? Mas Colin tinha uma ideia completamente diferente. Devido à forma como a camisa estava rasgada e jogada nos arbustos, ele esperava o pior. Ele falou sobre isso por alguns minutos e decidiu que queria ligar para a polícia. Mas, devido à nossa localização, não tínhamos serviço de celular nenhum. Estávamos a meio caminho, então eu disse a Colin que deveríamos terminar a caminhada com pressa e verificar nossos telefones para ver se teríamos serviço. Ele concordou e começamos a andar rapidamente pela trilha. Provavelmente uns 20 minutos depois de descobrir a camisa, ouvimos um barulho. Ambos paramos e tentamos focar no som. Em questão de segundos, ficou claro que era o som de alguém correndo. Enquanto olhávamos para cima, vimos o estranho homem novamente. Mas agora ele estava correndo em nossa direção em alta velocidade. Ambos meio que entramos em posição defensiva, sem realmente saber o que estava acontecendo. À medida que ele se aproximava, ele continuava gritando algo como vou pegar vocês, e ele continuava repetindo isso. Quando ele estava bem perto, eu estava pronto para começar a me defender se fosse necessário, mas ele simplesmente passou por nós correndo. Agora, à medida que ele começava a se afastar, apenas ouvíamos o eco de sua voz por mais alguns minutos.
Nós dois começamos a rir da situação, quão absurda era. Decidimos voltar pelo caminho que viemos e seguir o caminho deste cara maluco. Nossa lógica era que estávamos sendo pessoas boas, garantindo que esse homem saísse da floresta sem se machucar. Provavelmente, a cerca de 1 hora da trilha, fomos subitamente parados por aquele homem estranho. Parecia que ele tinha pulado de uma árvore e agora estava parado bem na nossa frente, agitando um galho de árvore grosso. Colin tentou implorar com esse esquisito, mas ele continuava dizendo: vou pegar vocês, vou pegar vocês. Comecei a ficar tenso, apenas parado ali com esse cara, porque eu não sabia o que fazer. Claramente esse cara não estava bem, então eu não queria machucá-lo, mas por outro lado, esse cara estava pronto para nos machucar. Parecia que o cara sem camisa então balançou o galho da árvore e acertou Colin no braço e passou por nós novamente, gritando ainda. E enquanto ele corria, notei na cintura da calça dele o cabo de o que parecia ser algum tipo de faca de caça. Eu disse a Colin que precisávamos ir, porque eu não queria encontrar novamente esse estranho. Era apenas uma questão de tempo até ele nos apresentar aquela faca. E isso era algo que eu não queria experimentar nas minhas férias. Basicamente, corremos de volta. E assim que chegamos à estrada, Colin ligou para o guarda florestal e contou tudo o que tínhamos acabado de passar. Ela suspirou e disse que essa era a 3ª ligação que eles tinham recebido nesta semana sobre um homem estranho correndo pela floresta. Mas eles não conseguiram rastrear esse cara. E só meses depois, quando eu estava em casa e pensando sobre aquele dia, é que percebi o quanto aquilo foi assustador e perturbador. A ideia de um cara mentalmente perturbado correndo pela floresta com uma faca não é reconfortante. Espero que tenham pego o cara, porque está claro que ele precisa de ajuda. Pode ter sido um incidente inquietante, mas é com certeza uma das férias que nunca vou esquecer.